Fala moçada, como vai? Tudo bem? Como estão aí os vestibulandos de plantão, né? Esperando pelo excelente momento para fechar as provas, não é isso mesmo? Bom, estamos aqui para responder mais uma questão em inglês. A questão que eu trouxe hoje é da FAMEMA de 2020. Estou procurando fechar as provas em grupos, né? Vou pegar a FAMEMA 2020, por exemplo, fechar ela, depois 2019, 18, 17 e outras provas do FUVEST, por exemplo, ou da UFO, e tentar fechar por ano, tá bom? Então nós temos aqui a prova do ano de 2020, a questão 33. Repara o seguinte, ele fala assim, ó, no trecho do segundo parágrafo, if they happened only occasionally, o termo sublinhado refere-se a... Então ele repara que ele sublinha um termo lá, o they, que é a terceira pessoa do plural, né? Diz eles. Então ele quer saber, eles, esse eles, está referindo a quê no texto? Então a gente vai lá no texto, a gente acha esse they. If they happened only occasionally, ó, se, né? O if é se, é uma condicional. Se, eles. Aí eu tenho o verbo happen, que está no passado simples, conjugado no passado simples. Repara que está com ed no final, né? Então está conjugado no passado simples, é um verbo regular. Se eles, quando eu tenho uma condicional if e um verbo conjugado no passado simples, eu tenho o nosso subjuntivo no nosso português, né? É se eles acontecessem. Only, apenas, somente, ocasionalmente, né? Então, de vez em quando. Se eles acontecessem somente de vez em quando. E ele quer falar, esse eles, ele está falando de quem? O que poderia acontecer de vez em quando? Repara que logo depois do ocasionalmente, ele tem uma vírgula, que ele vai explicar justamente a quem o they está se referindo, né? Então, ele vai lá aos picos de cortisol. Olha, se esses picos de cortisol acontecessem ocasionalmente, tudo bem, não se importaria. Então, ele repara no texto, ele fala o seguinte, ó. Se eles, né, os picos de cortisol acontecessem apenas ocasionalmente, de vez em quando, né, que são picos de cortisol induzidos pelo telefone, né, might not matter, né? Então não importaria, não importa. Aí ele fala, but, repara lá depois, but não é uma contradição, but the average American spends 4 hours a day staring at their smartphones. Mas a média dos americanos, né, eles despendem, gastam, passam 4 horas por dia de olho no telefone. Não só dos americanos não, né? Acho que do mundo inteiro. Né? Passa olhando no telefone. Então ele está falando, então os picos de cortisol não acontecem de vez em quando, é a todo instante, porque o telefone está a todo instante, toda hora treme, ou dá um sinal, dá um toque, e a pessoa vai olhar o telefone. E isso que ele quer dizer, que os picos de cortisol então esses picos estão a todos os instantes elevados, né? Muito bom. Mas, pessoal, se eu não entendesse esse negócio aí, que estava logo lá na frente, repara comigo o seguinte, o que poderia acontecer ocasionalmente, né? The average American, então a média americana, acontecer de vez em quando, ser uma média. Como acontecer de vez em quando? A letra D eu já poderia descartar de cara, não poderia descartar? Então olha lá, ó. If they happen only occasionally, os picos de cortisol induzidos por telefone, é isso que ele quer, nós já sabemos que é a letra C, e estou vendo agora uma outra forma de enxergar essa questão. Né? Então, a média americana poderia acontecer de maneira, de vez em quando, ocasionalmente? Não, poderia liberar ela. Né? Aí ele fala, os nossos telefones poderiam acontecer de maneira ocasionalmente? Como assim os nossos telefones acontecer? Não dá sentido também a letra B, você concorda? Eu já poderia liberar a letra B também. Aí ele fala o seguinte, poderia acontecer ocasionalmente, mas 4 horas por dia? Pô, vou até voltar. Se é ocasionalmente, então não são 4 horas por dia, né? Então já tem algo fixo. Isso não é ocasionalmente, isso é regular. 4 horas por dia é regularmente. Então eu poderia pensar dessa forma, a letra E vai embora também. E ele fala lá, o hormônio do estresse, né, poderia acontecer, talvez você poderia ficar em dúvida nesse. Porque o principal hormônio do estresse do corpo poderia, né, sobressair ocasionalmente ou despontar ocasionalmente, talvez poderia ficar entre dúvida, né, entre A e C. No entanto, depois da vírgula, ele me mostra o que se refere a isso. Então, todas as provas que você tem um pronome pessoal sendo referido a alguma coisa, preste atenção no que ele está se referindo, ou antes ou depois da frase. A referência tem que estar presente. Ela tem que estar presente. Ela pode estar mais distante quando tem conjunções coordenadas na oração ou no parágrafo, porque não existe a necessidade de repetir o sujeito.
Aí você tem que ir mais distante, né, para achar esse sujeito, quem que é. Ele tem que te dar esse termo no texto. Né? Então, se for conjunções coordenadas, né, tem algum vídeo meu aí que eu expliquei sobre a conjunção coordenada, se não me engano foi de uma prova da FAMERP, dá uma olhadinha lá, que eu explico sobre as conjunções coordenadas, tá bom? Então, aí você tem que dar uma olhadinha mais para frente. Um outro detalhe é que se a oração, o texto, né, estiver em voz passiva, aí o sujeito não está presente, não houve necessidade de ele estar presente, mas ele mencionou o sujeito lá em cima, ou mencionará o sujeito lá embaixo, se ele ele quer referência de algum pronome pessoal, tá bom? Então são só esses dois detalhes que podem dificultar a sua prova. Tiver conjunções coordenadas, que o sujeito não tem necessidade de ser repetido, a oração vai estar em voz ativa e ele está lá em cima, porque ele já foi mencionado lá para trás, ou se a oração, o texto ou parágrafo estiver em voz passiva, porque o sujeito não tem necessidade, talvez ele não tenha importância, né? Não tem necessidade de ser mencionado, ou ele foi mencionado lá em cima, talvez no título ou no primeiro parágrafo, ou será mencionado lá embaixo, você deve procurar. São duas questões um pouco mais difíceis de achar a relação com o pronome pessoal. Mas acho difícil os examinadores virem com questões assim, tem que ser questões com um nível muito alto de dificuldade, tá bom? E isso pode ser que eles não venham cobrar tanta dificuldade assim numa prova, tá bom? Então a maioria das provas serão em voz ativa e ele vai colocar perto a quem está relacionado esse pronome pessoal, tá ok? Então, sendo assim, eu elimino a letra A, porque eu não acho ela ali no meu parágrafo, né? Então eu acho aqui a letra C, que são os picos de cortisol induzidos pelo telefone. Tá bom? Então eu te mostrei aqui duas formas. Primeira forma, você pode julgar o que poderia acontecer de maneira ocasional, né? De maneira de vez em quando. E você vai eliminando, ou então já acha de cara. Esse pronome tem que estar relacionado aqui perto. Quem que é? Né? E você acha. Prova tranquila, não difícil demais de resolver, tá bom? E tenho certeza que vai te preparar para outras questões que certamente aparecerão aí pela frente. Ok? Um grande abraço, Deus te abençoe e espero muito te encontrar nos próximos vídeos. Até mais, fique com Deus.